A Band Cidade começa com uma denúncia que foi feita pela Rádio Bandeirantes de São Paulo e que colocou em xeque a lisura do sistema de fiscalização eletrônica de trânsito em Limeira. Com suspeita de haver uma denúncia, ou melhor, uma indústria de multas operando no município, a Prefeitura da cidade cancelou hoje o contrato com a empresa que opera os radares. O rompimento contratual da Prefeitura de Limeira com a empresa Cobrasim, que opera o sistema de radares eletrônicos na cidade, foi anunciado na tarde desta terça-feira. A decisão foi tomada depois de uma denúncia feita pela Rádio Bandeirantes de São Paulo sobre a existência de uma indústria de multas no município. Um funcionário da Cobrasim, identificado como Murilo, conversou com o repórter Agostinho Teixeira, pensando se tratar de um representante de uma prefeitura interessada em aumentar a arrecadação com o serviço de fiscalização eletrônica. Sem rodeios, o funcionário explicou como o esquema funciona. Vocês não pagam equipamento, vocês não pagam nada. A gente implanta todo esse equipamento e conforme ele for arrecadando, aí vocês vão ter no caixa e pagam de acordo com a arrecadação. Quer dizer, quanto mais multas vocês fizerem, mais a prefeitura arrecada e mais vocês ganham também. Isso, nesse tipo de contrato, sim. Em outro trecho do diálogo, Murilo explicou que a população reclama no começo da operação dos radares, mas depois se acostuma. Mas aí será que a população não vai começar a chiar, ter um monte de protesto, esse tipo de coisa aí? No começo o pessoal dá uma chiada, mas depois acaba aceitando. Vou garantir pra você, você nunca vai ter prejuízo. E aí você tem estrutura e tem pessoal para identificar que rua e que avenida a prefeitura tem que colocar um radar para ela conseguir mais multa? Tem, a gente faz um estudo, a gente faz um levantamento de fluxo viário. Já faz 30 anos já que a Cobrasim está atuando nessa área. Isso aí a gente vai combinando, é bem tranquilo de fazer. O repórter também perguntou se existe alguma dica sobre as formas de fazer o equipamento aplicar um número maior de multas e a resposta foi direta. Tem cidade que a gente chega que já tem o equipamento, o cara fala, eu não consigo arrecadar nada com esse equipamento e tal. Eu falo, lógico, você colocou uma lombada em cima do radar. Aí você matou o radar. Por exemplo, a placa de sinalização que você tem que colocar para dizer que aquela via tem radar. O que você pode fazer para enganar? Você não precisa antecipar ela. Você coloca ela próximo ao radar, junto com o radar. O funcionário da Cobrasim garantiu que o esquema tem lucro certo e o faturamento representa pelo menos o triplo do que se gasta com o sistema. Dá para faturar quanto com o radar? Ele sempre vai arrecadar 3 vezes a mais do que gasta com o radar. Certeza? Certeza. Estou falando com base por Limeira. Sou eu quem faço o processamento de multa aqui. Então eu sei quanto Limeira arrecada com multa e sei quanto ela gasta com radar. Limeira a gente arrecada em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês. Depois da veiculação da denúncia, o prefeito da cidade convocou uma reunião de emergência com as áreas do jurídico e de transportes. O chefe do executivo determinou o rompimento dos 3 contratos que o município possui com a Cobrasim e iniciou os procedimentos para a contratação emergencial de uma nova empresa. Tomaremos todas as precauções para encerrar o contrato, mas sem a descontinuidade dos serviços, que são serviços essenciais. Apesar da denúncia sobre a indústria de multas ter caído como uma bomba na administração municipal de Limeira, a prefeitura informou que as autuações aplicadas pelos equipamentos eletrônicos não vão ser canceladas. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, os radares foram averiguados e estão tecnicamente corretos. Limeira tem cerca de 310 mil habitantes e uma frota de 130 mil veículos. A cidade conta com 47 pontos de fiscalização com câmeras. A produção da Band entrou em contato com a empresa Cobrasim, mas não teve retorno. Para os motoristas, fica a indignação. E não tem condição, às vezes você toma multa à toa, do nada você toma multa. Às vezes eles trocam de radar, colocam um aqui, esconde um ali, atrás de poste, placa, tudo. E a gente acaba perdendo dinheiro nisso, né? Olha, desde que eu nasci, eu escuto essa história de indústria de multas, radares eletrônicos, que os amarelinhos ou os fiscais de mobilidade urbana recebem de acordo com a quantidade de multa aplicada. Tem aquelas coisas, né? Aquelas interpretações que vão se propagando, mas quando chega um caso como esse, do funcionário de uma empresa falando que existe um esquema que foi criado para gerar lucro e arrecadação para as prefeituras, complica.
Fica difícil. Merece uma apuração rigorosa essa história aí. De qualquer forma, o prefeito Mário Botion lá, que esclareceu durante a entrevista também que esses contratos foram feitos na administração passada e que ele apenas deu continuidade e que não tinha nenhum apontamento do Ministério Público ou de qualquer outra natureza que colocasse em xeque a utilização dos radares. A explicação dele vai mais ou menos nessa linha, mas que agora, com base nessa denúncia da Rádio Bandeirantes de São Paulo, acabou suspendendo e vai fazer outro contrato emergencial com outra empresa. Agora, olha, que a situação é muito estranha, isso é. A gente recebeu aqui a nota da empresa Cobrasim, que foi citada na reportagem. O pessoal aqui da assessoria de imprensa disse que a empresa atua há mais de 30 anos no estado de São Paulo, sempre com lisura, seguindo a legislação, e que achou muito estranha, recebeu com perplexidade as declarações desse funcionário. A gente conseguiu checar que, de fato, o funcionário é ligado à empresa e aí tem outras atitudes internas que a empresa deve tomar nos próximos dias. De qualquer maneira, é muito estranha esta situação.